Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções, o de número 5, que vai tratar de Fernand Braudel. Sejam bem-vindos e escolhi começar a trabalhar com a Escola dos Annales por Fernand Braudel e não por Bloch e nem por Febvre, principalmente porque eu já me referi tanto ao Bloch quanto ao Febvre nos programas do Cantinho e eu nunca havia feito um vídeo sobre o Braudel. E está mais do que na hora, e vocês vão entender porque à medida que a gente for analisando a obra dele. Fernand Braudel nasceu na França em 1902 e faleceu em 1985. E além de ser um exímio historiador, além de ser uma figura marcante na revista Annales e em toda a produção historiográfica gerada a partir das atividades dessa revista, Braudel também tem muita importância para nós aqui no Brasil. Ele começou sua carreira como qualquer recém-formado na França dos anos 20. Ele foi designado para lecionar na Argélia e lá passou 10 anos. Em 1933, quando o Salles de Oliveira resolve fundar a Universidade de São Paulo, a USP, é montada uma equipe de professores de vários lugares e de várias referências para fundar, estruturar e organizar os institutos e as faculdades. Braudel vem para o Brasil junto com Lévi-Strauss, com Roger Bastide, e são eles que vão fundar a nossa querida FEFELESH, que para quem não FEFELESH é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP. E Braudel passa acho que até de 1935 a 1937, lecionando nessa USP recém-fundada e organizando os departamentos ali de História e um pouco também da Geografia. Quase ao fim da década de 30, Braudel volta para a França e vai começar a preparar sua tese de doutoramento, que é sobre o Mediterrâneo. E ele vai conhecer o pessoal da revista dos Annales, principalmente o Lucien Febvre, e vai começar a desenvolver suas ideias a partir de algumas das premissas que eram discutidas na revista e naquele grupo de estudos. Só que nesse momento, já em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e ele é convocado ao serviço militar, combate, acaba capturado e em 1940 vai encontrar o Braudel preso em um campo de concentração. E é ali que ele vai começar a redigir sem grandes apoios, sem uma situação de prisioneiro de guerra, que ele vai sentar e começar a formular sua tese sobre a formação do Mediterrâneo e do mundo mediterrâneo, do mundo que surge a partir da interação do homem com aquele espaço geográfico. Depois da guerra, Braudel passa a se dedicar inteiramente ao projeto do Mediterrâneo, acaba defendendo a tese, publicando, ele se torna uma grande referência na historiografia francesa. E nos anos 50 e 60 é ele que vai ditar os rumos da revista Annales, é ele que vai ser o timoneiro, o comandante desse grande projeto da historiografia francesa. E o Mediterrâneo, e aqui nós estamos com o volume 1, é um daqueles livros que uma vez na vida você tem que ler. Mesmo se não for historiador, mesmo se não for das ciências humanas, mesmo se você nunca na vida leu uma obra historiográfica.
por uma série de motivos. Não só porque Brodel escreve bem, escreve maravilhosamente bem, mas porque a obra dele é tão profunda, tão erudita, tão cheia de vida, que vai fazer com que quem nunca na vida se interessou por história acabe entendendo qual é a importância dessa ciência, qual é a importância desse registro e de refletir sobre o passado para entender não só quem somos, mas principalmente por que somos, como somos. Brodel dialoga com Lucien Febvre e dialoga também com toda uma historiografia e a maneira dele, não desafiando, não, ele faz o trabalho dele e a partir daí nós é que estabelecemos as pontes. Veja você, a maior parte da vida, Brodel se dedicou a estudar a cultura material. E ele estudava a cultura material a partir de grandes campos de pensamento, de grandes campos de estudo. Ele tinha um contato extremamente profundo com a geografia, ele tinha um conhecimento também de história política. Na obra dele, os campos se interligam e você consegue ter uma visão panorâmica da história. E principalmente você consegue ver que a escola do Zanardi não é propriamente uma alternativa ou uma oposição ao marxismo. Eu considero as duas escolas complementares. Eu considero que, se por um lado, entre nós marxistas, a compreensão do mundo se dá a partir da cultura material para as formas de política, para os modos como se produz e os modos como se produz para os modos como se vive, como se trabalha, como se pensa. No caso do Brodel, ele tem uma visão maior, ele tem uma visão mais ampla, mas ele parte de premissas muitíssimo parecidas, aliás, assustadoramente parecidas. E a importância do Mediterrâneo não é só o fato de ser um calhamaço, porque depois desse tem mais outro volume tão grosso quanto. Para mim, a importância do Brodel está em ter aberto a discussão sobre o tempo, porque qualquer teoria de história ela tem que trazer alguma reflexão sobre o tempo histórico. Marc Bloch e Lucien Febvre estavam interessados em entender uma vasta gama de aproximações de um mesmo período. Brodel está primeiramente tentando entender o tempo em si. Vamos ver se eu consigo trabalhar isso de uma maneira mais clara. Logo no prefácio, no primeiro prefácio que ele escreve, vem uma espécie de sinopse de como ele vai trabalhar o tempo. E aí ele diz o seguinte: esta obra divide-se em 3 partes, cada uma das quais pretende ser uma tentativa de explicação de conjunto. A primeira trata de uma história quase imóvel, que é a do homem nas suas relações com o meio que o rodeia. Uma história lenta, de lentas transformações, muitas vezes feita de retrocessos, de ciclos, sempre recomeçados. Não quis desprezar essa história quase fora do tempo, de relação com as coisas inanimadas, mas também não quis ficar-me pelas tradicionais introduções geográficas à história, e inutilmente lançadas para o princípio de cada livro com descrições do meio físico, das atividades agrícolas e das flores, paisagens, atividades e flores que se mostram rapidamente e que depois se não volta a falar,
como se as flores não regressassem todas as primaveras, como se os rebanhos parassem nas suas migrações, como se os navios não navegassem no mar real que muda com as estações do ano. Então, essa é a longa duração. O primeiro momento em que o Braudel está desenvolvendo essa teoria das 3 durações do tempo é no prefácio do Mediterrâneo. E o que é a longa duração? A longa duração é o que ele chama de um tempo quase inexistente, que é a relação do homem com o meio geográfico, o meio físico, aquilo que constitui a identidade de uma região, se ela é uma região pastoril, se ela é uma região agrícola, se é a pesca, como é que o homem se relaciona, como é que ele acompanha o ritmo das estações, como é que é a vida dele quando chega a neve e as atividades externas diminuem e ele tem que se voltar para um ciclo de atividades internas. Tudo isso você encontra na longa duração. E aí ele continua. Acima desta história imóvel pode distinguir-se uma outra, caracterizada por um ritmo lento, se a expressão não tivesse sido esvaziada do seu sentido pleno. Chamar-lhe-íamos de bom grado história social, a história dos grupos e agrupamentos. Qual a influência dessas vagas de fundo no conjunto da vida mediterrânea? Eis a pergunta que a mim próprio pus na segunda parte da minha obra, ao estudar sucessivamente as economias, os estados, as sociedades, as civilizações, e ao tentar por fim, e para melhor esclarecer a minha concepção de história, mostrar como todas essas forças profundas atuam no complexo domínio da guerra, porque, como todos bem sabemos, a guerra nunca resulta apenas de decisões individuais. E aí você tem a segunda duração, que é a duração do tempo das sociedades. Se você tem uma duração que é a duração dos espaços, que é a duração da relação do homem com o meio, essa segunda duração, que ela é a média duração, ela é a duração das sociedades, das civilizações, é uma duração mais ligada ao tempo do homem na Terra, ao tempo que o homem despende construindo seus arcabouços sociais, suas organizações, e como é que isso impacta, quer dizer, qual é o impacto da economia, qual é o impacto da política nessa sociedade que o homem está construindo. E aí você vê que o Braudel faz a sua profissão de fé na história social. Embora ele tenha todo esse contato com a geografia, com a economia, ele é um historiador social. Mas ele quer que a história social seja mais profunda. Ele quer ir além. E quando eu vejo que ele quer ir além, eu acredito, que ele já não é da mesma geração do Marc Bloch e do Lucien Febvre, que se organizaram para combater o positivismo e aquela história política que era feita de grandes personagens, de grandes eventos, mas que ignorava totalmente a sociedade em si. Quando o Braudel chega, a luta do Marc Bloch e do Lucien Febvre já abriu um certo número de portas. Então o Braudel vai aprofundar essa luta e vai também combater certos historicismos e economicismos que vão surgindo na academia em função daquele marxismo mais ortodoxo, que, como vocês sabem, não é aquele que eu defendo. Então você tem essa primeira duração, você tem a segunda duração, que é chamada de média duração, e aí ele diz: e finalmente a terceira parte, a da história tradicional, necessária se pretendemos uma história não à dimensão do homem, mas do indivíduo,
uma história de acontecimentos à maneira de Paul Lacombe e François Simian, isto é, a da agitação da superfície, as vagas levantadas pelo poderoso movimento das marés, uma história com oscilações breves, rápidas, nervosas, ultrassensível por definição. O menor movimento ativa todos os instrumentos de medida. Com todas essas características, é de todas a mais apaixonante, a mais rica em humanidade e também a mais perigosa. É necessário desconfiar desta história, ainda quente, tal como os contemporâneos a sentiram, descreveram e viveram, segundo o ritmo de suas próprias vidas, breves como a nossa. Esta história tem a dimensão das cóleras, sonhos e ilusões dos seus contemporâneos. No século XVI, a verdadeira renascença seguir-se-á a renascença dos pobres, dos humildes, que se decidem a escrever, a contar-se, a falar dos outros. Toda esta preciosa papelada é bastante deformante, invade o tempo perdido, onde assume um lugar à margem. O historiador que lê os papéis de Felipe II encontrará um mundo bizarro, como que deslocado do seu tempo e lugar próprios. Um mundo de paixões vivas e refletido, agitado, hostil a uma análise serena e profunda. Um mundo perigoso, cujos sortilégios podemos, porém, conjurar se tivermos previamente estudado as grandes correntes subjacentes, frequentemente silenciosas e cujo sentido só se revela se trabalharmos com dilatados períodos de tempo. Os acontecimentos espetaculares não passam muitas vezes de instantes, de manifestações dos grandes destinos, e só neles encontram explicação cabal. E olha como isso é lindo! Olha como Braudel era uma pessoa linda para escrever. Olha que talento, que maravilha de texto. O que é que ele diz? De certa forma, ele está parafraseando Shakespeare, não é? A fala do Macbeth, da vela efêmera que se apaga, que a vida não passa de algo feito de som e fúria, uma história contada por um idiota, que simplesmente acontece e se acaba. O que ele está dizendo é que a terceira duração, que é a duração dos eventos, é uma duração curtíssima, porque não só ela não chega a se completar em uma vida humana, mas ela recebe a influência do momento em que está acontecendo, e por isso ela é enganosa. Por isso, quando nós nos contamos, quando nós narramos a nós mesmos, é preciso que o historiador desconfie, é preciso que ele tenha a âncora do trabalho dele naquele tempo da longa duração e da média duração, que ele, para entender como é que essa sociedade funciona no evento, naquele momento específico, na duração curtíssima da vida de um rei, por exemplo, como é o caso do Felipe II, é necessário que o historiador domine tudo o que implica essa vida. Não só aquele momento, não só aquela guerra específica, não só aquele grupo mínimo de eventos. Ele precisa saber o que está subjacente, e o que está subjacente é gigantesco. E só vai ser entendido na média e na longa duração. E é por isso que o Mediterrâneo é um trabalho tão longo, tão cheio de detalhes e tão fascinante, porque ele vai partir da geografia. Primeiro ele vai descrever todo o entorno do Mediterrâneo, como é a paisagem, como é a vida das colinas, como é a vida das planícies, dos planaltos, como é a vida das regiões costeiras, como é que os grupos humanos transitam nessa geografia, como eles se deslocam. E aí eu selecionei um tema
para que a gente aborde nesse vídeo. Mês que vem eu vou trabalhar o segundo volume e também vou fazer do mesmo jeito. Porque vocês sabem, eu estou cansada de explicar que eu não resenho livros. Eu levanto uma série de questões para ajudar a sua leitura, mas eu não vou fazer o seu trabalho. É importante que você leia, é importante que você leia e veja se eu propus as questões corretas ou se outras questões podem ser propostas também, o que certamente é verdade. Eu imagino que qualquer dos meus colegas que fizeram o mesmo trabalho vai propor questões diferentes das minhas, e é por isso que você tem que ter sua leitura própria, é por isso que você tem que ir além. Eu não vou resumir o Mediterrâneo para você, que também não sou louca, né? Mas eu peguei uma questão que é o que vai fazer a ponte e que é o motivo do Brodel estar no Interlocuções. A maior parte da população mediterrânica é uma população em movimento. É uma população em movimento não só devido ao tipo de atividade produtiva, mas devido às condições climáticas e às condições do mundo mediterrâneo. Então, Brodel vai distinguir duas formas de movimento: a transumância e o nomadismo. O nomadismo é historicamente muitíssimo antigo. O nomadismo precede o próprio Homo sapiens. O nomadismo já existia entre outros grupos de hominídeos e significa que quando as condições de vida em uma determinada região se deterioram, o grupo humano, o grupo social, migra em sua totalidade, levando tudo o que tem ou abandonando o que tem para construir alhures, para construir além. Então, o nomadismo é aquele ato de migração para não voltar, que caracteriza várias diásporas ao longo do Mediterrâneo, conforme as guerras vão acontecendo, conforme as condições sociais vão se deteriorando, conforme as condições físicas se deterioram, se há mudanças climáticas e uma certa região se torna inabitável, as pessoas migram. E aí o Brodel distingue o nomadismo da transumância, porque a transumância é um produto da agricultura e da pecuária de estação. Então, por exemplo, em determinadas latitudes à volta do Mediterrâneo, conforme varia a estação do ano, a comida pode escassear, os pastos somem. Então, o que o pastor faz? Ele pega o rebanho e se desloca para as regiões onde o pasto nesse momento está melhor. Isso é a transumância. A transumância, ela tem um ciclo que é anual, que segue as condições ambientais para manter o rebanho bem alimentado e depois para comercializar o rebanho. Então a transumância, ela não é permanente, ela não implica em abandonar seu local de origem para não voltar, ela não implica em sair sem rumo. A transumância, ela tem uma trilha. No verão eu estou nesse campo aqui, no outono eu vou para esse, no inverno eu vou além, na primavera eu volto. A transumância é típica de regiões agropastoris. O nomadismo é um fenômeno de grandes migrações, é totalmente diferente. E é a partir
dessa diferença que o Brodel vai contando, que ele vai explicando uma parte da economia, ele vai explicando o impacto climático na produção do trigo, ele vai explicando como vários países vão entrando nessa economia mediterrânea, o impacto das tecnologias, quando os navios ficam melhores, mais bem equipados, o que é aquela navegação costeira de você ir rodeando, né? E nunca se afastar, nunca se aprofundar no mar. Você vai de cidade em cidade rodeando as costas. Ele vai explicando toda a minúcia do que é esse viver mediterrâneo, o que é esse mundo erigido à volta do mar Mediterrâneo, que não é simplesmente um mar, ele é um conjunto de mares, cada um com sua própria geografia e cada um com uma regionalidade extremamente bem definida. Então esse livro é maravilhoso, porque ele mostra o que? Ele mostra diversidade, ele mostra todo tipo de culturas, de viveres, de pessoas. Brodel é extremamente sensível ao ser humano. Ele não é um historiador de grandes feitos, ele não é um historiador de paisagens, ele incorpora tudo isso numa narrativa porque ele está se preocupando em como as pessoas comem, o que acontece com elas quando vem uma grande seca ou quando a temperatura cai e os campos não produzem mais, como é que gira essa economia, como é que gira essa cultura, qual é o papel do rei nisso tudo? Qual é o papel da guerra nisso tudo? O que é esse mundo que ele é tão profundamente arraigado que os reis vão passar, mas o conjunto de relações estabelecidas em torno do mar, em torno do mundo mediterrâneo, elas vão permanecer. E aí entra uma das abordagens que a gente pode ter para pensar Brodel hoje. Eu não sei quantos de vocês são da nossa área, eu não sei quantos de vocês são apenas curiosos, e eu não sei quantos de vocês trabalham a história pensando nas nossas preocupações atuais. Eu estou profundamente doente de ver uma década de gente morrendo no Mediterrâneo, de pateras, canoas, barquinhos e tudo que o engenho humano pode utilizar para fugir da fome e da miséria. Eu considero tão triste, tão aflitivo, porque quando eu tinha 20 anos, a nossa preocupação, e digo nossa porque nós somos colonizados, muitas das nossas preocupações passam primeiro pela Europa e depois pelo nosso entorno, mas eu fui uma daquelas adolescentes que assistia Jacques Cousteau e que queria conhecer o mundo e os oceanos e tudo mais, e eu vi vários episódios em que o Jacques Cousteau ficava aflitíssimo com o modo como o Mediterrâneo estava sendo poluído, depredado, sujado e mal utilizado nos anos 70 e 80. E hoje eu olho para o Mediterrâneo e eu penso que a poluição é o menor dos males. O Mediterrâneo está se tornando um túmulo de gente pobre, de gente que não tem alternativa, de gente que não tem saída, de um número assustador de crianças, de gente que foge da guerra, de gente que foge da fome. E as pessoas não olham para o Mediterrâneo como algo orgânico, como algo que é significativo para as culturas à sua volta. As pessoas não olham para o Mediterrâneo como Brodel olhou.
e viu a sua história e viu que ele é uma parte integrante do modo como essas pessoas produzem, do modo como essas pessoas vivem, e que quando você lhes fecha o mar, não lhes deixa alternativa. Brodel viu que as migrações são parte da história da humanidade e que as migrações à volta do Mediterrâneo acontecem desde sempre, que as pessoas procuram a sua sobrevivência indo de um lugar ao outro e que esse mar, ele é o amálgama, ele é o ponto de ligação, ele é a ponte entre esses mundos. Ele é o encontro do islamismo com o cristianismo, ele é o encontro dos cultos agrários europeus com a cultura dos berberes. O Mediterrâneo é o que liga essas pessoas e hoje ele está sendo o que separa. Hoje ele está se transformando no túmulo dos sonhos de quem só quer sobreviver. E eu considero isso muito triste. Eu considero isso tão, mas tão triste quanto o que eu vejo à minha volta, quanto o que eu vejo na Amazônia, quanto o que eu vejo que estão fazendo com o aquífero Guarani, quanto o que eu vejo que estão fazendo com a nossa sociedade, porque são problemas semelhantes, são problemas decorrentes de que as pessoas não têm uma visão sistêmica e orgânica de como nós nos relacionamos com a Terra. As pessoas já vivem há tempo demais em cidades e desempenhando funções burocráticas ou tecnocráticas e não têm a menor noção de como nós nos relacionamos com o planeta, e é por isso que estamos vivendo essa barbárie, e é por isso que estamos vivendo o início do nosso fim, enquanto espécie e enquanto processo civilizatório. Então, eu recomendo vivamente a leitura do Brodel, eu recomendo a leitura do Mediterrâneo e adoraria que ele fosse reeditado. Adoraria, sinceramente, que alguma editora tivesse peito de lançar uma edição boa, simples e barata, para que as pessoas lessem, para que se recuperasse a leitura desse tipo de clássico da historiografia. Porque ele é maravilhoso de ler, ele é poético, ele é lírico, ele é erudito. Eu acredito sinceramente que a pessoa tem que honrar o livro. Eu já disse isso antes e vou repetir. Se você não entende o autor, pegue um dicionário, se esforce. Porque o autor não tem que descer ao seu nível. Você é que tem que subir. A única maneira da gente aprender é estudando. E não é para facilitar. Porque senão, se toda vez que uma obra complexa chega às suas mãos e você disser, nossa, esse autor é snob, esse autor é isso, esse autor é aquilo, e você não ler, em uma década o conhecimento vai pelo ralo, porque você vai ser a medida do conhecimento. E você não pode ser a medida do conhecimento e nem eu. Nós temos que crescer e nos aproximar do conhecimento. E não abastardar o conhecimento para que se enquadre na nossa visão de mundo. Então, eu recomendo vivamente que se leia, eu adoraria que se editasse, e o meu grande sonho é que alguma daquelas emissoras educativas da Europa resolva fazer uma minissérie linda em 6 ou 8 episódios sobre o Mediterrâneo e use o Brodel para analisar, colocar em contexto e abrir o olho das pessoas para quem nós somos e como somos. Para finalizar, há uma série de coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente lê esse tipo de obra,
E aí você tem, Brodel é o cara que elabora aqueles índices. Olha, se você já leu Legoff, Brodel é o Legoff com toque. Cada capítulo dele é extremamente bem dividido, didaticamente manuseado. Você tem cada explicação, ela se desdobra em uma série de pequenos capítulos, de pequenas explicações. Então, quando você começa a ler um livro como esse, é muito fácil você se perder, é muito fácil você começar a ler cada um desses aprofundamentos e perder de vista a noção principal. Então, lembre-se do que eu falei das durações. Lembre-se que ele começa da longa duração, que ele começa daquela coisa quase universal, parada no tempo, que está quase além do tempo, da geografia, da montanha, da colina, da península, da estação, para depois ele ir se aproximando dos sujeitos e dos fatos. Então, procure manter na hora da leitura esse distanciamento de perceber que ele está construindo primeiro um gigantesco pano de fundo que talvez você não precise apreender tudo de uma vez, que esse é um livro que comporta várias leituras, que você pode voltar, que à medida que você for se aprofundando e que ele for avançando na construção do pano de fundo para se aproximar do reinado de Felipe II e para depois tratar daqueles momentos mais específicos, que você sempre pode voltar, que quando ele fala de uma região específica, quando ele fala da Lombardia, da Toscana e de como é o comércio e tudo mais, que você sempre pode avançar na leitura, chegar aos pontos principais e voltar para ver algum detalhe. Esse é um livro que comporta, como ele foi tão minuciosamente indexado, ele é um livro que comporta essa volta, que permite que você recupere algum detalhe que perdeu ao longo da leitura. E nesse sentido, é um livro que, embora enorme, facilita o fichamento, porque o próprio índice dele já é um fichamento. Você pode partir do índice e ir preenchendo uma ou outra lacuna, e isso vai ajudar muito na sua leitura. E a última dica que eu dou, olha, sempre aproveite as ferramentas que o próprio autor dá. Quando você tem um autor como Brodel, que é tão minucioso, aproveite isso. Aproveite para produzir seus próprios instrumentos de leitura, suas próprias ferramentas. O índice dele já constitui o primeiro passo do fichamento. E a partir do índice, você pode, muitas vezes, se você está na graduação e não tem condição de ler o livro inteiro, selecione as partes que considera mais importantes e mais interessantes e vá lendo aos poucos. Mas leia, aprecie, aprenda a gostar de bons autores, não apenas de autores fáceis, não apenas de autores da moda. Eu fico muito triste quando me pedem para resenhar autores relativamente recentes e se esquecem de clássicos como Fernand Braudel, que é maravilhoso. Então, no mês que vem eu vou pegar o segundo volume e vou pegar mais alguns temas dentro dele e elaborar outro vídeo para fechar esse ciclo.
Se alguém tiver alguma pergunta sobre este volume ou sobre o outro que seja específica, deixa nos comentários, que aí, conforme for, se render a discussão, até penso em um terceiro vídeo. Mas o importante é o que eu já disse, eu não estou resenhando o livro. Eu quero que vocês pensem na questão das durações e que vocês pensem na questão das migrações na hora de ler esse volume. Que ele é um verdadeiro exercício de como se escreve história bem. E é isso. Esse é o Fernando Brodel, eu sou a Ana e esse foi mais um Interlocuções. Um bom mês para vocês e até o próximo.